Dizem que a traição é a pior dor que alguém pode sentir, e talvez seja verdade, porque quando ela acontece, não é só o coração que quebra, é o chão que desaparece, a confiança que evapora, o amor que vira dúvida. Mas o que leva alguém a trair? Será que é a falta de amor, vontade de aventura, ou é algo mais profundo, escondido nas sombras daquilo que a gente chama de relacionamento? O curioso é que quase todo mundo tem uma opinião sobre traição, só que quase ninguém entende de verdade o que passa dentro da mente de quem trai. E talvez esse seja o grande ponto. A traição ela não nasce no momento em que alguém beija outra pessoa. Ela começa muito antes disso. Começa no vazio, na falta, no silêncio, naquele instante em que as duas pessoas estão juntas, mas emocionalmente já se perderam há muito tempo. É ali, nesse espaço invisível, que a semente da traição encontra o terreno fértil. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, quem trai nem sabe o porquê. Faz, sente culpa, tenta justificar, mas lá no fundo algo grita dentro dele. Eu estava precisando de algo novo. É isso que ele pensa. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, ou deixar de fazer sentido. Porque a traição não é apenas sobre o desejo, é sobre a ausência da conexão, de atenção, de validação, da validação de si mesma. Às vezes, a pessoa ela trai não porque quer alguém novo, mas porque quer sentir algo novo, quer se reencontrar, quer provar a si mesmo que ainda é desejável, que ainda está vivo. E é isso que é o mais trágico, porque a traição, no fundo, é uma tentativa desesperada de preencher um buraco que não se preenche com outro corpo. Mas por que esse vazio aparece? A resposta é muito simples e, ao mesmo tempo, é dolorosa, porque o amor ele muda. Ele não é uma chama constante, ele é um fogo que precisa ser alimentado, cuidado e renovado o tempo todo. E quando o amor entra na rotina, quando o toque vira costume, quando o olhar deixa de ser curioso, a relação ela começa a se desgastar por dentro silenciosamente. É o casal que já não conversa sobre o que sente, mas apenas sobre o que precisa fazer. É a troca de carícias que vira formalidade entre os dois. É o boa noite automático, é o eu te amo dito por hábito. E nesse vazio, cada um começa a se desconectar primeiro emocionalmente e depois fisicamente. A traição, então, não é o começo do fim, é o sintoma de que o fim já estava a caminho. E o curioso é que muita gente acha que só trai quem está infeliz, mas não é bem assim que acontece. Existem pessoas que amam e ainda assim traem, porque a traição, às vezes, não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver com o próprio espelho. É um reflexo de uma crise interna, de uma identidade em conflito, de uma carência que não foi curada. A pessoa ela quer se sentir viva, reconhecida e vista. E quando o relacionamento não oferece mais isso, ela busca fora o que não tem dentro. É errado? Sim, mas é humano, porque o ser humano ele tem uma necessidade quase insaciável de ser validado, de sentir que ainda é importante. Só que o problema é que ao tentar se reencontrar em outra pessoa, acaba se perdendo ainda mais dentro de si mesma. A traição ela promete liberdade, mas ela entrega confusão. Promete prazer, mas deixa um gosto amargo de culpa. Promete sentir algo novo, mas traz de volta o velho medo, o de não ser suficiente. E aqui vem uma verdade que incomoda. A traição não destrói apenas quem é atraído, destrói também quem trai. Porque depois do ato vem o peso, a consciência e a vergonha. A culpa de olhar nos olhos de quem confia em você e saber que você está escondendo algo. A traição cria uma ferida dupla em quem foi enganado e em quem enganou também. Só que essa segunda ferida, a de quem trai, ela é silenciosa. Poucos falam sobre ela, só que ela existe e dói. Dói porque a pessoa começa a se dividir em duas: o eu que traiu e o eu que ainda quer ser digno de amor. E essa divisão interna é o que corrói por dentro. Alguns tentam justificar,
foi só uma vez, não significou nada, aconteceu sem querer. Só que no fundo, toda traição significa algo sim. Mesmo que não seja por amor, é um sintoma, um grito do inconsciente dizendo alguma coisa está errada. Às vezes, a traição revela que o relacionamento já acabou há muito tempo. Outras vezes revela que a pessoa precisa se olhar com mais profundidade. Mas a maioria prefere tapar o buraco com desculpas. E assim, a história vai se repetindo. Um ciclo interminável de carências e mentiras onde ninguém realmente se cura. Porque o problema da traição não está apenas no ato, mas naquilo que ela revela, a incapacidade de enfrentar o próprio vazio. É mais fácil trair do que encarar o que está faltando. É mais fácil fugir do que conversar. É mais fácil buscar outro corpo do que admitir que o amor esfriou. E se a traição acontecesse não porque o amor acabou, mas porque o amor se perdeu no caminho? Imagina dois viajantes que começaram uma jornada juntos. No início, caminham lado a lado, compartilham sonhos, planos, risadas. Só que com o tempo, o ritmo muda. Um começa a andar mais rápido e o outro desacelera. E quando percebem, já estão em caminhos diferentes, ainda acreditando que estão juntos. A traição é muitas vezes o momento em que um deles percebe que está sozinho na estrada. Não é sobre o desejo carnal, é sobre solidão emocional. É a solidão dentro de um relacionamento, que é a mais cruel que existe de todas, porque ela faz você sentir falta de algo que está bem do seu lado. É olhar para a pessoa que você ama e não reconhecer essa pessoa mais. É sentir que algo acabou, mas não saber o que acabou de fato. É nesse abismo que a traição ganha força, porque ela oferece uma ilusão, a de que existe um atalho, uma saída rápida, uma forma de se sentir bem de novo, mas toda ilusão tem um preço. E quando a realidade volta, volta com força, porque a traição destrói o que havia de mais precioso dentro do relacionamento, a confiança. E a confiança, uma vez quebrada, nunca mais volta a ser igual. Pode ser reconstruída, mas sempre com rachaduras. E o mais cruel é que quem trai muitas vezes percebe tarde demais o que perdeu. Só entende o valor da confiança quando ela já virou ruína. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se a traição fosse um espelho da sociedade em que vivemos? Porque hoje tudo é muito descartável. Relações, promessas, até sentimentos. A gente vive na era do que se não tá bom, a gente troca. E isso muda a forma como as pessoas enxergam o compromisso. O amor, ele virou um produto e o desejo uma moeda. Nós estamos cercados por estímulos, comparações, tentações a um clique de distância. E o cérebro humano, ele não foi feito para lidar com tanto acesso. É natural que em meio a isso, a felicidade se torne um desafio, mas o problema não é só o acesso, é a cultura da insatisfação, a ideia de que sempre existe algo melhor, o outro mais bonito, mais atencioso, mais excitante, é o vício da novidade. Só que a novidade, por definição, ela não dura. E então a pessoa ela entra num ciclo interminável de busca do novo e perdeu o que é essencial. Ele perde o que é essencial em busca do novo. A traição nesse contexto é quase uma consequência previsível, um reflexo da pressa, da falta de profundidade, do medo de se entregar, porque ser fiel não é apenas resistir à tentação, é escolher permanecer mesmo quando o brilho inicial se apaga, é entender que amor não é sobre intensidade constante, é sobre consistência com propósito ou constância com propósito. Mas essa maturidade emocional ela é rara e é por isso que a traição continua sendo tão comum, porque vivemos cercados por pessoas que querem sentir tudo, mas não suportam o vazio de sentir menos. E existe ainda outro tipo de traição, mais sutil e talvez mais perigosa, a traição emocional. Ela não precisa de toque, de beijo, de cama. Começa com uma mensagem inocente, uma conversa sem segundas intenções, uma troca de confidências
que vai além do que se compartilha com o parceiro, e aos poucos aquela amizade vira refúgio, e sem perceber, o coração ele começa a se dividir. Essa traição é silenciosa, mas ela é devastadora, porque ela mexe com algo mais profundo que o corpo, a intimidade. Quando você começa a confiar mais em outra pessoa do que no seu parceiro, a relação ela já está ferida. E o mais curioso é que muitos não reconhecem isso como traição. Não aconteceu nada, eles dizem isso, né? Não aconteceu nada, mas aconteceu sim. A fidelidade emocional é o alicerce de qualquer relação saudável. Quando ela se quebra, o resto desaba de vez. E essa forma de traição é tão dolorosa quanto a física, porque a pessoa sente que perdeu não apenas o amor, mas o espaço que ocupava no coração do outro. É um tipo de abandono invisível que destrói aos poucos, sem escândalos, sem provas, mas com cicatrizes profundas. No fim, a traição acontece por uma soma de fatores humanos, emocionais e sociais. É o resultado de desencontros vazios e escolhas. Mas entender por que ela acontece não é o mesmo que justificar o porquê aconteceu. Porque nenhuma dor interna dá o direito de ferir o outro. A traição é sempre uma decisão e toda decisão tem consequências. Só que talvez o aprendizado maior não esteja em condenar, mas em compreender. Porque quando a gente entende de onde vem a dor, fica mais fácil de quebrar o ciclo. A cura não está em desconfiar de todos, mas em aprender a se comunicar, em falar antes que o silêncio vire abismo, em cuidar do amor antes que ele precise ser salvo. A fidelidade, no final das contas, é um exercício de presença, estar inteiro mesmo quando é difícil, amar apesar das tentações, escolher mesmo quando o mundo inteiro oferece 1 milhão de opções. Porque o verdadeiro amor não é o que nunca foi tentado, é o que escolhe permanecer. E se você já foi traído, entenda, a dor não define o seu valor. Você não é o erro do outro. E se você traiu, talvez ainda dá tempo de olhar para dentro e descobrir o que te levou a trair. O que faltava em você que você tentou preencher com outro. A traição não precisa ser um fim, ela pode ser um espelho doloroso, mas se encarado com coragem, vai mostrar o que realmente precisa ser mudado. E talvez, no fundo, seja isso. A traição acontece porque o ser humano ainda precisa aprender muito o que é o amor de verdade. Um amor que não depende da ausência do erro, mas da presença da verdade. E se esse vídeo fez você refletir de alguma forma, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E se você quiser continuar mergulhando em temas como esse, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. A sua opinião ela pode virar o tema do próximo assunto, do próximo conteúdo que eu for fazer. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém também que esteja precisando escutar e ouvir essa mensagem.